Olá! Estamos aqui com mais um Arrumando a Casa, aquele videocast ou podcast, como você quiser chamar, que cuida das nossas duas casas, porque sim, nós temos duas casas, a nossa casa física e a nossa casa sagrada, que é o nosso corpo. É a casa que realmente a gente tem que cuidar para poder viver bem em nossas casas, né? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que a nossa população está envelhecendo drasticamente, tá? O número de pessoas que estão atingindo a idade 60 a mais está cada vez mais aumentando. E a nossa população brasileira precisa fazer alguma coisa. O Brasil precisa fazer alguma coisa para isso. Nós precisamos tomar muito cuidado e dar muita atenção para essa população. E o tema vai ser 60 a mais em movimento. Exatamente. Eu vou dar um dado para vocês muito importante. Vocês sabiam que o Brasil está envelhecendo rapidamente? Em 2022, já tínhamos mais de 32 milhões de pessoas 60 a mais, o que representa 15,6% da população. Em apenas 20 anos, 20 anos, esse número dobrou. E até 2070, a projeção é que quase 40% de brasileiros estejam nessa faixa etária. Então, é muito importante nós começarmos a olhar mais para essa faixa etária, para essa população, porque a gente vai ter que preparar nossas casas, a saúde, enfim, tudo que diz respeito a essa população. E hoje eu trouxe aqui dois convidados que vão falar muito e que entendem muito sobre essa faixa etária. Dois fisioterapeutas, o Ivan Vivas e a Vanessa Teodoro, certo? Certo. Obrigada, gente, por estar aqui com a gente. Eu gostaria muito que primeiro vocês se apresentassem, porque muita gente quer saber, né? Como que vocês se tornaram fisioterapeutas e qual tipo de fisioterapia, qual a especialidade que vocês exercem. Quem quer começar? Pode começar, vai. Bom, eu sou fisioterapeuta neurofuncional, me especializei em fisioterapia neurológica, então já são quase 11 anos trabalhando com isso, com essa população. Eu me formei na Unisanta, tanto que eu conheci o professor Ivan lá, mas desde o começo, antes de entrar na faculdade, eu já sabia que eu queria fisioterapia neurofuncional. Só que era crianças. E aí, no meio do percurso, eu gostei da faixa etária de adulto e idoso. Então, foi ali na dinâmica, na prática, que eu descobri qual era a população ali que eu tinha mais... que eu gostava mais, assim. Porque, assim, para criança, a gente tem que ter um repertório muito grande de brincadeiras, música. Eu gosto de tudo isso. Uhum. Mas, assim, eu vi ali que na prática eu gosto de falar um pouquinho mais sério, trazer dados, trazer mais informação. Então, eu fui para a área da adulta. Então, ali que eu me especializei. Eu atuo já praticamente há 11 anos no atendimento domiciliar. Então, eu atendo idosos, mas idosos numa condição um pouquinho mais complicada. São idosos ali com Parkinson, Alzheimer, algumas demências também, porque Alzheimer e demência são coisas diferentes, né? Uhum. Doenças degenerativas. Então, é uma população que tem um risco maior de quedas, tem um risco maior de se machucar, enfim. É uma questão um pouquinho mais específica. E eu atuo ali trabalhando tanto nessa parte de reabilitação quanto orientações. Porque não adianta nada a gente deixar o corpo bem e se a gente não adaptar o ambiente. Exatamente. Às vezes, sem adaptação, a gente coloca esse idoso numa casa de longa permanência, por falta de adaptação. E eu acredito que eu acho que essa parte, assim, o profissional que trabalha com idoso, ele precisa ter um olhar maior, né? Sobre as adaptações, orientações, pra gente conseguir otimizar o espaço e deixar o idoso um pouquinho mais funcional. Perfeito, Vanessa. E você, Ivan? Conta pra gente, doutor Ivan ou professor Ivan? Tanto faz. Tanto faz? Acho que hoje mais professor, de repente, mais professor? né? Eu sou fisioterapeuta também, formado também na Universidade de Santa Cecília, em Santos. Me formei em 2000, então esse ano completo 25 anos de formado. Completo 20 anos de docência, comecei na UNAERP, no campus Guarujá.
Depois comecei a dar aula também na Unisanta, então voltei para casa, né, que eu me formei. E a minha especialização é dentro de terapia intensiva. Então eu vejo muito idoso, né? Não só idoso, né? Terapia intensiva a gente trabalha com todas as faixas etárias, considerando um adulto, mas claro, ainda mais com a população envelhecendo, cada vez mais a gente vê aí o público idoso numa maior porcentagem no número de leitos. Você tem uma ideia, assim, logo que eu me formei, era raríssimo a gente ver um paciente de 90 anos internado. Hoje, às vezes, eu chego, dependendo do hospital que eu atendo, tem um hospital que tem um público idoso mais frequente, às vezes, praticamente metade da UTI tem mais de 80. Nossa. Né? Então, a gente tem realmente esses seus dados, a gente já sente nesse tempo, nesse pequeno tempo de formado que eu tenho, a gente tem essa mudança. Muito obrigada. Lembrando, quer dizer, esses dados, eles foram pesquisados no site do IBGE, tá bom? Não são dados simplesmente. Gente, então, vamos falar uma coisa. Quando a gente fala de população 60+, né? O que vocês pensam de primeiro? Limitações ou possibilidades? Acho que a questão maior do fisioterapeuta, a essência da gente, acho que é os dois, né? Porque a gente avalia a incapacidade, entende o conceito que a pessoa tá, e também a gente consegue ter esse olhar um pouquinho de opções, né? O que a gente pode fazer ali para otimizar. Eu não sei, eu como físio, acho que com essas duas formas eu consigo... E eu entendo também que assim, né? Você tem de repente, a parte física vai começando a ficar mais limitada, né? A gente tenta evitar essa perda. Mas, claro, como processo de envelhecimento, você não vai conseguir fazer as mesmas coisas que você fazia quando você tinha 20 anos. Infelizmente, né? É natureza injusta, né? Né? Mas, por outro lado, você tem um amadurecimento que, de repente, você não tinha com 20 anos. Dependendo do seu estágio de vida, você pode ter mais tempo de fazer coisas que você, de repente, não tinha com 20 anos. Sim. Ou, de repente, não tinha interesse. Então, talvez, assim, o trabalho da fisioterapia ou o envelhecer com saúde é você permitir que a pessoa possa estar ainda desempenhando coisas que ela tem vontade de fazer dentro das limitações físicas que são naturais da idade. Certo. Uma coisa que eu fiquei com bastante curiosidade quando você estava falando dos leitos, que as pessoas 80, 90 anos estão cada vez... A faixa etária está aumentando. Nós estamos falando sobre 60+. Quando você falou sobre isso, eu tive assim a impressão do que 60 ainda não é tão idoso. E já é considerado idoso, mas não é tão idoso quanto 80, 90 anos. Exato. Certo? A gente tem cada vez a gente considera o idoso cada vez com idade mais avançada, acho que até por conta da perspectiva de vida, né? A expectativa de vida aumenta, a gente entende também que, por exemplo, eu pego um paciente de 65 anos, olho para ele, é um paciente jovem. Num leito de UTI, nossa, é um paciente jovem, tem que melhorar. Mas às vezes, clinicamente, você dá 70 para aquela pessoa, né? Sim. A gente vê também essa questão... Como assim, Vanessa? Porque eu acho assim, eu trabalhei numa prestadora de saúde para idoso. Então eu tenho uma propriedade para falar, porque o que eu vi de idoso, assim, foi demais. De todo tipo, né, De todos os tipos, assim. O que eu vejo é que a mídia está ajudando muito essa questão do idoso. Promovendo atividade. A própria prefeitura aqui de Santos, a nossa realidade de Santos, ela é muito boa para essa população 60+. Sim. Então eu acho que a mídia acaba ajudando muito essa população. E uma coisa que eu vi na prática, assim, é essa variabilidade de corpos, né, de 60. Sim. Então, às vezes, antes do paciente entrar, antes de chamar no painel, eu sempre lia rapidamente o prontuário. E tava lá, 65. Aí, quando eu entrava na porta, eu falava, meu Deus, não parece, tipo, muito mais velho. E aí, às vezes, eu pegava um de 70... Eu imaginava um cenário e quando abria a porta era um cara com a prancha de surf do lado, que depois daquela consulta ele ia surfar. Então eu vejo essa variedade, assim. O que a gente não consegue hoje, eu não consigo colocar hoje uma métrica de 60. A gente tem, dentro de 60+, a gente tem vários corpos, várias cabeças.
nesse tempo que eu fiquei nessa empresa, foram quase 2 anos. E o que eu via muito é que a questão da mente também influencia muito, de como que você enxerga o mundo, as pessoas, Sim. os lugares, e isso influencia muito seu corpo. As decisões que você toma, as decisões que você não toma, as coisas que você deixa no limbo. Então, eu acho que quando a gente fala 60 mais, quando eu escuto essa palavra, eu fico assim, o que vai vir? Quem é essa pessoa? A gente não consegue hoje colocar numa caixinha e falar, esse idoso aqui tem 60. Eu já vi mulheres, eu atendi uma senhora de 70 anos com uma massa muscular surreal. E eu perguntei, falei, o que você faz? Ah, pilates todos os dias? Tarará, todos os dias. É o estilo de vida, né? Tem muito a ver com o estilo de vida. Eu lembro que um tio meu, quando ele fez 60 anos, já faz tempo. Nossa, era realmente um idoso, né? 60 anos? Como que pode? Ele se vangloriando, né? Eu sou sexagenário, né? E eu falava, nossa, coitadinho, né? Já é um velhinho. Mas hoje em dia... Essa visão tá completamente diferente. Eu atendi, acho que o caso mais diferente que eu atendi lá nesse lugar foi de um idoso que tava com problemas no joelho, uma bursite de joelho. Aí eu perguntei por quê, né? Tanto que quando eu entrei, né? Antes dele entrar, tinha 100 anos. E aí eu já imaginei um cenário de alguém vindo com ele com cadeira de roda. Quantos anos? 100 anos. 100 anos? 100 anos. 100 anos. E aí ele veio de cadeira de roda e achei na minha cabeça que ia vir de cadeira de roda. E aí ele vem com uma senhora elegante e ele andando. E ele falou assim, pra gente conversando, eu já fiquei aqui, né, instigada ali. E aí eu fui perguntar, resumindo, pra ele o que tinha acontecido com o joelho. E ele andou muito na Grécia, na lua de mel. Ele conheceu o atual dele na hidroterapia. E ele foi pra Grécia. E aí, eles viajaram e acabou que o joelho tava muito inchado. Ele ia até fazer um procedimento pra aliviar um pouquinho. Mas assim, eles se conheceram quando ele tinha 98 anos. Então, existe amor em qualquer faixa etária. Sim, né? lógico. Mas assim, só pra você entender como que, quando a gente sai um pouco dessa bolha de achar que cada um é categorizado, a gente vê que no mundo tem muitas opções, né? Cabe a gente se encaixar direitinho. Eu acho que quando você tem um estilo de vida bacana, você também trabalha muito o seu psicológico, a sua mente, né? Você lê, você estuda, você não envelhece tão rápido. Lógico, se você tem um fator de saúde, é diferente, né? A gente tem que pensar nisso. Mas quem é saudável e tem uma cabeça boa, porque a cabeça eu acho que conta muito. Né, com o fator envelhecimento. E a questão também do que você fez no passado, né? Às vezes, atitudes que você teve, né, na sua idade ainda adulta, antes do idoso, e vícios e coisas que você fazia, podem, de repente, ter repercussão no teu envelhecimento. Exatamente. Agora, quais são os principais desafios que vocês observam no dia a dia de pessoas? É difícil a gente falar agora, hein? Com 60 a mais, em relação à mobilidade e independência. São tantas coisas. Porque acho que vai um pouco no que você falou, né? A gente tem uma gama enorme de possibilidades, né? Então, vamos lá. Posso ter, de repente, um idoso de 100 anos ou 95 que não vai ter limitação nenhuma, vai conseguir ter uma boa mobilidade, lógico, dentro da velocidade dele, né? Do passo dele, mas ainda uma boa mobilidade. Ainda assim, não sei se você vai concordar, mas mesmo esse, com uma ótima mobilidade, precisa tomar cuidado, porque ele tem mais riscos do que um jovem, né? Se ele cair, por exemplo, a chance dele ter uma piora física é maior. E a gente tem aquele que vai precisar, de repente, de uma cadeira de roda, e o espaço em casa pode ser mais complicado para ele estar se locomovendo com uma cadeira, ou mesmo nos nossos... nas nossas urbanizações, né? Então, andar em ruas, calçadas. Hoje tem muita essa questão de eletricidade, né? Dos carrinhos. Os carros scooters, né? Scooters elétricas. Um dia desse eu estava... Aliás, 2 vezes já, no período de 1-2 meses, eu vejo idosos com scooter andando na rua, porque na calçada ele não consegue trafegar com a scooter. Porque as calçadas são terríveis, né? Então, acho que a gente tem uma variedade grande desses desafios. Mas acho que uma coisa muito frequente aqui em Santos, que eu pego muito, são idosos que uma artrose
uma artrose severa de joelho, uma artrose de coluna, essas coisas assim que acaba pegando mais em membro inferior e quadril. O que eu noto, assim, aqui em Santos a gente tem muitos apartamentos de 3 andares, mas a gente tem muitos. Santos é uma cidade... Muitos. Sem elevador. E sem elevador. Então, o que eu vejo de barreira hoje é barreira tanto arquitetônica quanto a barreira de casa mesmo, da estrutura da casa. E perdi o número de pessoas que pararam de viver a vida externa porque não consegue descer as escadas. Ou se precisa pagar para alguém fazer isso, né? Hoje tem serviços especializados que descem de uma maneira um pouquinho mais segura, né? Mas que serviços especializados são esses, Vanessa? Então, tem alguns táxis hoje, táxis de... Como se chama esses táxis hoje que é embutido a cadeira de roda? Devem ser acessíveis, né? Acho que é táxi acessível, uma coisa assim. E aqui em Santos, o número é pouco ainda. Tanto que eu conheço 2 pessoas que têm esse serviço. E tem trabalho todos os dias. Todos os dias, assim. Tanto que se você ligar hoje para um serviço desse, deve estar para outubro, novembro. Você vai conseguir agendar uma consulta. E essas pessoas que trabalham com esse táxi, geralmente trabalham em dupla. E eles têm um treinamento de como descer essas pessoas, de como subir. Exemplo, uma pessoa com uma artrose severa de quadril, que não consegue trocar passo, não consegue ficar em pé, desce de cadeira de roda. E existe uma técnica correta de descer a cadeira de roda e subir. Então, essas pessoas têm um treinamento. Só que assim, se você me perguntar o valor, é R$400, a ida e a volta. Né? Então, para o idoso hoje, que a gente tem várias consultas, exames... Vanessa, mas você consegue fazer uma coleta de sangue, mas você não vai fazer uma ressonância daí da sua casa. Né? Exato. Então, assim, é 400, 450, R$500. É uma demanda muito grande. Mas esses motoristas de táxi, eles são treinados e eles vão até o apartamento da pessoa e descem com a pessoa. E sobe, né? Exatamente, desce e sobe. Então, é um serviço... Assim, a gente entende que tem que ser realmente um valor alto, porque é um tempo, né? A gente não consegue falar assim, enfim, quanto tempo que desce. Mas existe um treinamento legal esse serviço. Mas eu vejo hoje essa questão de mobilidade. As pessoas param de sair por causa e ficam em casa. Condições, exatamente. Se esses prédios ou casas também sobrados se adaptassem com aquelas cadeiras elevadores, seriam muito ótimo para essas pessoas, né? Eu acho que é isso, algo que os síndicos desses prédios, eles poderiam pensar nisso. Sim. Porque, principalmente, a população santista é uma população predominante idosa, não é? E até hoje, até esses novos apartamentos, eu nunca vi nenhum projeto desse de... Você hoje vai num lugar, num prédio, e assim, eu tenho esse olhar, mas quem não tem a dinâmica, não tem essa percepção. Né? Até então, se de repente seu pai precisar ou sua mãe precisar, e as coisas mudam, né? E você vê que realmente não funciona. Mas você vê até essa questão da pouca preocupação, até mesmo dos arquitetos, assim, quando eu passo em prédios comerciais bem bonitos como esse, né? Você vê o quê? Que a área da acessibilidade é sempre não visível. Quando, né, é sempre não visível, é sempre num canto. É porque parece assim, é feio, então vamos deixar no cantinho, não vai deixar esteticamente Tô fazendo porque é obrigado, mas de repente não encaixa. Às vezes a pessoa, o idoso, tipo, tem uma mobilidade reduzida, usa canadense. A gente sabe que a poliomielite teve toda essa questão da poliomielite, né, anos atrás, mas essas pessoas ainda existem. Sim. E às vezes você tá num prédio e você fala, putz, eu não vou entrar, não tô vendo, até essa questão de esconder, né? Diferente do shopping. A gente tem um shopping aqui que ele tem um elevador bem do lado. Muito visível, né? Sim, não lembro agora. O Miramar. E assim, eu vejo essa questão... O Miramar é no Gonzaga. Gonzaga. Tem um bem bacana, assim. Ele é bem ali na frente. Mas eu vejo... eu acho que não tinha, Vanessa. E aí eles fizeram depois. E aí acabaram não conseguindo embutir em algum lugar. Esconder em algum lugar. Esconder. Eles puderam esconder. Não tinha como. Exatamente. Mas eu vejo essa questão mesmo até de esteticamente, né? Eu não sei como é que... Não sou arquiteta. Mas eu não sei como é que eles têm esse olhar, assim, dessa parte. Se a gente for pensar também, saindo um pouco disso, mesmo os elevadores dos prédios. Se você vai descer alguém doente, você não tem espaço para descer uma pessoa em uma maca. Não.
A pessoa sai num saco. Você não A maior tem. parte não. Sai daquele num saco de um jeito que é tão... As ambulâncias horrível, as olhar. ambulâncias têm técnicas para isso, mas é complicado. Nossa, gente. Então vamos lá. Quais mitos sobre atividade física na maturidade vocês mais ouvem? Ai, é que como eu trabalhei nessa prestadora de saúde de idoso, o que eu mais escutava era que assim, você tá com uma artrose, não faça exercício. Opa. Acho que é mais que... E tá às com alguma vezes- coisa para o E às exercício, vezes até suspende. recomendado por profissionais de saúde, né? É. Profissional de saúde que está atendendo fala, não, é melhor. Não necessariamente fisioterapeuta. Fisioterapeuta normalmente gosta muito de movimento. Mas às vezes alguns outros profissionais passam, não, melhor não fazer nada. E aí com isso para um idoso faz uma diferença grande, né? Exatamente. E qual a importância, então, de exercício de força e equilíbrio para essa faixa etária dos idosos? Os dois. É muito importante. É uma combinação dos dois. Força é muito importante. Eu acho que a gente tem que dar graças a Deus à mídia, assim. Tem muita coisa ruim na mídia, a gente sabe. Sei. Mas uma coisa legal, eu acho, hoje, que qualquer canal aberto, você consegue ter essa informação do Pilates, aqui em Santos mesmo, a gente tem todos os postos têm atividades. Tem, né? Atividades, e algumas específicas para idosos, e justamente você tentando fazer uma link. preservação de força e equilíbrio, né? E acho que esse mito de só trabalhar força também, né? Força, como você falou, força e equilíbrio, é importantíssimo, os dois juntos. Os dois juntos. E no caso de, por exemplo, na fisioterapia, eu não atuo, né, na parte domiciliar e ambulatorial, mas se tem muita preocupação em incluir também a parte cognitiva, né? Então o idoso está fazendo um exercício, onde ele faz exercício que gera força. Ele precisa manter o equilíbrio, mas ao mesmo tempo ele precisa se lembrar de animais que começam com a letra A. Então você tem duplas tarefas, né? Exatamente. A dupla tarefa é super importante, por quê? Porque a partir mais ou menos dos 60 a mais, a gente tem uma redução volumétrica do cérebro. Então, como que eu falo isso pro meu paciente? Que falar essa palavra toda assusta, né? Sim, exato. Eu falo que o cérebro dele tá virando uma uva passa, né? Então, a gente tem toda aquela azeitona bonita, verde e tal. E eu falo assim, ó, nosso cérebro tá ali, verdinho. Mas, conforme a gente vai envelhecendo, a gente tem essa perda da água. A perda da água nos músculos também vai no cérebro. E se você for pegar uma ressonância de uma pessoa saudável, com 70 anos, 65 anos, lá vai estar escrito no laudo, redução volumétrica encefálica. Uhum. Isso é normal, vai acontecer com todo mundo. E por isso que vem os esquecimentos, algumas coisas de função, onde eu coloquei minha chave, onde está isso. Acho que é por isso que é importante a gente sempre Mas ter um então cantinho. isso não tem, assim, é normal, não tem normal. nada a ver com Faz parte do Alzheimer, envelhecimento. demência Isso, ou nenhuma dessas doenças que afetam o Exatamente, cérebro. na verdade ele vai perdendo o volume dele, Tá. né? Igual a nossa pele, Certo. né? Você pega uma pele de 15 anos, uma Aham. pele de 30, uma pele de 60, a gente tem aquela Sim. flacidez. A nossa massa cefálica, ela tem a mesma ideia, mais ou menos, dessa questão. Então, por isso que é importante a gente juntar esses três pilares. Certo. Força, cognição, que essa cognição o que é cognição? É você ter a capacidade de planejar, executar, fomentar, coordenar. Então, pegar sequências do dia a dia, né? E aí é legal pra gente juntar uma atividade que consiga contemplar Muito essas três bacana partes. isso. E assim, como que familiares e cuidadores, eles podem apoiar os idosos sem limitar a autonomia deles? Porque é muito chato, né, quando você vai chegando nessa idade, você percebe que você não tem mais autonomia, ou então as pessoas estão te sufocando porque acham que você não consegue fazer as coisas. Existe alguma maneira da gente poder falar para quem está assistindo e tem um idoso em casa, como que eles podem fazer para não deixar o familiar numa situação tão chata que é de agora eu tô preso, eu não consigo mais fazer mais nada na minha vida? Uhum. Tem alguma coisa que a gente possa aconselhar as pessoas? Olha, em geral, principalmente quando você tem lá um casal de idoso, ou de repente um idoso morando sozinho, vem um filho ou algum parente mais jovem para ajudar. Eu acho que tem que ter uma sensibilidade da pessoa que vai entrar para ajudar, que ela tem que valorizar as coisas que o idoso ainda consegue desempenhar de uma forma boa, Certo. mesmo que não seja excelente. Então, por exemplo, o idoso ainda lava a sua louça, mas deixa, às vezes, alguma sujeirinha, uma gordura.
mas deixa ele Fica continuar quieto. fazendo. Entendi. Aham. Mesmo que você depois vai ter que dar uma ajuda no final, mas eu acho que limitar as tarefas, né, é muito complicado nessa fase. É quando você assume a louça, Aham. ele vai parar completamente de lavar a louça e não vai lavar mais. É uma questão de conflito muito emocional também, porque assim, eu vou usar esse termo, mas não é a palavra assim, mas é essa questão da infantilização, né? Porque quando a gente está na fase de Sim. ser criança, eu tenho uma filha de 6 anos, então eu conduzo as coisas. Sim. Ó, quer fazer isso? Mas eu tô te olhando, supervisionando. E por mais que a gente não fale isso, só o fato da gente estar lá, olhando o idoso fazendo, isso traz aquela memória do passado, sabe? Então, eu acho que a gente precisa, a ajuda, ela precisa também ser muito bem orientada. Porque tem idosos, é que eu falo assim, que eu tô com eles toda vez, né? Então, tem idosos muito difíceis, né? A gente às vezes pinta eles de uma forma toda carinhosa. Tem. Mas, cara, só Deus sabe. Tem uns que eu ainda... Eu sou sincera, viu? Na fisioterapia eu sou. Cara, graças a Deus eu tô aqui 1 hora. Graças a Deus. Mas, assim, a gente tenta sempre fazer essa brincadeira e tal, mas pra mostrar, às vezes, pra família, que às vezes a família é uma situação muito difícil, né? Como eu falei no começo, eu trabalho com parte neurofuncional, neurológica. Então, existe uma perda mais evidente ainda, né? A gente não tá falando de perdas normais ou esperadas, eu acho. Mas a gente, acho que a principal orientação que a gente tem que dar pro familiar é permitir que o idoso mantenha a sua funcionalidade. E se tiver alguma coisinha errada, não fala. Deixa ali, acabou, o idoso voltou pra poltrona pra assistir o podcast, o seu podcast, aí vai, enfim, a pessoa vai lá e você termina de fazer isso. Mas acho que é importante dar essa autonomia para ele. A gente vê isso às vezes até em avaliação, né? Você vai avaliar, exato. Às vezes, chega o idoso e o cuidador, você faz a pergunta dirigida pro idoso, é o cuidador que responde. E ele nem percebe. Gente, falando de poltrona... Ai, a poltrona é o mais... nós sabemos que o espaço que a gente mora, que o idoso mora, pode ajudar ou dificultar a vida deles. Isso é fato, né? Agora, vamos pensar em alguma coisa assim, para facilitar a vida de um idoso. Os principais riscos dentro de casa, por exemplo, um tapete é um risco. Sim. Sim. Se ele não estiver bem fisicamente... Tá. E o tapete não estiver bem fixo... Existem algumas estratégias que a gente orienta, uso de ventosa... Existem algumas fitas também bem resistentes, sim, existem, que é bem interessante. Também, né? Porque tem idosos, cara, que eles gostam do que eles têm, né? E eles Sim. batem no peito e não querem desfazer. E aí, quando a gente tem esse cenário que a pessoa não vai desfazer, a gente tem que entrar com a adaptação. A iluminação também conta, né? Porque idoso geralmente gosta da casa bem escura, assim, aquela lâmpada bem fraquinha, assim. Eu lembro da casa da minha avó, que a gente quase não enxergava nada ali dentro. Imagina a sua avó também, quando enxergava menos ainda, né? Nossa, exato. Então, uma iluminação boa vai evitar quedas dentro de casa. Mesmo com móveis. Os móveis dentro de casa, eles têm que ter espaço para o idoso circular ao redor, certo? Sim. Tá? Tô perguntando para vocês agora. Sim. E eu vejo também móveis com muita ponta. É melhor evitar, não é? Quando você tem um idoso, como uma criança, que ele pode bater ali e se machucar, porque qualquer coisinha que você bate, uma pessoa mais velha já... Eles ficam com uma mancha. Um hematoma muito grande, né? E que mais que vocês podem, assim, sugestões para as pessoas que estão assistindo, que tem idosos em casa, para facilitar a movimentação do dia a dia? Eu acho, assim, como ponto principal da casa, a iluminação. A iluminação, a gente falou dessa questão dos dados que você trouxe, né? Hoje, os dados são alarmantes de diabetes. E a diabetes hoje, nessa população, né, é muito alta. E o que acontece quando a gente tem essa questão da diabetes? A gente tem a falta de sensibilidade nos pés. Sem termo técnico, assim, é como se a pessoa não estivesse sentindo os pés, né? Tanto que é o primeiro sintoma. A pessoa vai vendo que o pé fica amortecido. E qual que é o problema se o ambiente não estiver iluminado? Quando ele for tocar o pé dele, o que for na casa, um móvel, ele não vai sentir. Ele não sente. Nossa. E aí ele cai.
Então, quando eu chego na casa do meu paciente hoje, a primeira coisa que eu vejo é a iluminação. Hoje, a gente tem várias coisas para ajudar. Não preciso quebrar, chamar uma pessoa. Hoje tem spots que... Eu até fiz essa orientação para o meu paciente, onde ele caiu e quebrou o ombro. Mas isso foi antes de eu entrar. E a gente fez toda uma... Eu junto com a TO, que é a terapeuta ocupacional, a gente fez alguns pontos de luz para ajudar no caminho, porque ele não sente o pé. Então, existem alguns spots que são sensíveis ao movimento. Então, eu acho que a dica principal é a questão da iluminação. E se o problema é querer ficar no escurinho, tudo bem, pode deixar escurinho. Mas quando a pessoa for se levantar para ir no banheiro, se levantar, tem esses spots, esses sensores, né? Divina a dica da Vanessa, adorei isso. Eu acho que seria legal os spots, eu sempre vejo isso, o caminho que faz, eu acho que seria bem legal, porque às vezes não precisa se desfazer tanto. A ponta que você falou, existem hoje aqueles adaptadores. É verdade, isso. Então hoje no Mercado Livre... assim, Livre... como arquiteto e designer, é que eu não gosto desses adaptadores, que eu acho que esteticamente é feio. Mas quando eu tinha criança em casa, eu não tinha. Mas os orgânicos, hoje são tão caros. Eu amo decoração. Tá falando pro Ivan antes da gente começar que eu amo decoração. Adoro tudo que é orgânico, eu amo. E é bem legal o orgânico, porque tem todas essas partes, né? Mas se você for pegar um idosinho hoje que tem a casa desde os, sei lá, 75, ele não quer mudar, a madeira maciça que não quer se desfazer de jeito nenhum. E ele tem razão. E ó, a gente tem que pensar também não só na estrutura, nos móveis da casa e obstáculos, como obstáculos que são novos. Então, aquele idoso que convive com outras pessoas em casa, as outras pessoas têm que manter uma boa arrumação, né? Por exemplo, sapato, tênis, coisas que podem estar no meio do caminho do idoso, principalmente para o caminho de banheiro, né? À noite. Eu vou falar uma polêmica que você falou agora. Cachorro. Tadinho, às vezes não dá é para se bastante. desfazer de cachorro, mas... para o idoso que não tem muita instabilidade, que não tem muito equilíbrio, às vezes, a gente sabe que os cachorrinhos ficam todos felizes e tal, mas tem muita queda também por conta de animal doméstico. Ajuda muito, né? Do ponto Nunca de vista tinha pensado nisso, nunca. Ajuda do já ponto tive de pacientes vista que caíram já. Cognitivo, emocional até, mas pode ser um obstáculo. Mas pode ser um obstáculo para o idoso frágil. Certo. Para o idoso que não está saudável. Certo. Né? Eu acho que a gente pensando nesse cenário assim de cuidado e as barras de adaptação também. Que são ótimas, né? Exatamente. Bom, gente, estamos chegando no final. Já se passaram mais os 5 minutos, já acabaram aqui. A gente está dando mais um tempinho porque o assunto é muito interessante. Vamos falar um pouquinho sobre... Tem um quadro que eu gosto de falar sobre mito e verdade. Eu vou ler uma frase e vocês dois vão responder o que vocês acham, se é mito ou verdade. Vamos ver se os dois concordam. Vamos ver se os dois concordam, tá? Cair dentro de casa é acidente inevitável com envelhecimento? Mito, pode ser evitável. Pode ser evitável, muito. Muito bom, tá. Os dois concordaram. Amém. Ó, essa aqui a gente já conversou, mas vamos ver aqui. Exercícios de força não são indicados para pessoas de 60 a mais. Nossa. Mito. Não, na verdade é o contrário, né? Precisa muito fazer. A gente já tinha falado sobre isso. Tapetes são os maiores vilões da maturidade? Acho que maiores. Não necessariamente. Maior né? Eu colocaria o banheiro. Os obstáculos do banheiro. O banheiro. Né? Eu tô. Só pra vocês, mas eu também acho. Coloca um tapete no banheiro. Então pronto. Ver. Se eu colocar o tapete no banheiro, é verdade. Porque aí você junta os dois, né? O banheiro, que já tem vários obstáculos, junto com o tapete, e ainda mais o tapete no banheiro, que pode ficar bem mais escorregadio, né? E a gente tem também que tomar muito cuidado com o piso que você coloca dentro do box. Sim. Isso é assim, mesmo não só para idosos, para todo mundo, eu acho. Mas existem muitos antiderrapantes, né? Com texturas, inclusive, Existem. Mas mesmo assim, você tem que forrar o piso inteiro do box com o antiderrapante para não escorregar. Porque por mais que você coloque faixas, você vai ter sempre o ponto negativo. O espaço negativo. Então, aquele espaço negativo pode se tornar um vilão.
E a gente ainda E tem cair. uma questão cultural boa, que não é difícil a gente ter banheiros com banheira, né? Porque a é banheira difícil. pro idoso É terrível. Nossa, de entrar e passa sair. aquilo, molhado. É muito complicado. É muito complicado. É muito Nossa, se ele já complicado. cai no banheiro convencional, graças a E tem Deus. países que isso é padrão. Mas existem É. banheiras que tem portinha. Também, Excelente, eu já vi, excelente. não sei como funciona, É, mas então, tem. não, eu não ia ter a paciência de desvaziar. Ia dar ruim. Melhor que Envelhecer bem depende mais da mente do que do corpo? não. Eita. Da mente, do corpo. Eu acho que uma mente boa, Tem mais chance tem do mais corpo acompanhar, tem né? mais chance do corpo acompanhar. É. Alongamento é mais importante que musculação para o 60 a mais? Alongamento, não. Não? Acho Os que dois são importantes, Os dois são mas eu acho que importantes. a força é mais ainda nessa fase, né? É que a flexibilidade ela vai se perder com o tempo. É. Mas Nós tem uma outra aqui que nós já falamos sobre isso. Se a pessoa tem osteoporose, o ideal é evitar exercício? não. É de jeito mito, nenhum. então. Mito. Sim, Na é ver- na importante. Muito fazer, porque, né? assim, o osso só se forma com a carga. Então, a gente tá ali, a gente até vê uma pessoa que tá lá na cama há muito tempo, ele é mais frágil porque o osso fica mais poroso. E é importante exercício de carga pra gente deixar o osso um pouquinho mais seguro, assim, pra uma eventual queda, assim. Nós perderíamos tecido ósseo na nossa idade agora se a gente ficasse deitado durante muito tempo. Agora, com idoso certeza. vai muito mais Muito mais rápido, rápido. então ele vai precisar de estar trabalhando aí para evitar essa perda. Agora tem um aqui que é bem interessante. Exercício só faz diferença se começar cedo? Depois dos 60 não adianta mais? Não. Mito. Ai, pelo amor de Deus. A única diferença que a gente pode dizer é que, assim, lógico, se você começar o exercício com 18 anos, você vai ter um resultado estético de trofismo, né, de ganho de massa muscular muito maior do que se você começar com 60. Mas nunca é tarde para começar, né? Nunca é tarde para começar. A gente bem. tem essa questão da neuroplasticidade, né? Indo para o gancho da neurologia. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de reter informação. Então, qualquer fase da vida, a gente pode aprender a tocar violão. Se eu tocar violão com 5 anos, eu vou ter mais rapidez para aprender. Certo. Uhum. Aí eu vou fazer com 65, vai demorar mais. Mas acho que com a mente boa que a gente acabou de falar, tudo é possível. Aprender língua, Aprender língua uma também. língua nova. Não tem idade para isso, Não tem mas idade. lógico, você vai demorar O mais. processo é mais A lento. velocidade é reduzida nessas Tá. situações. Tá. Agora uma pergunta, a última, de mito ou verdade. O mercado imobiliário que a gente tem hoje em dia, as construtoras, eles ainda não entenderam qual é o potencial do público 60 a mais. O que eu quero dizer? Eles não estão entendendo que esse público 60 a mais está cada vez maior no nosso país. E eles não estão preparados para fazer imóveis, apartamentos para essas pessoas. Vocês acham que isso é um mito ou uma verdade? Verdade. É verdade, né? Aí eu acho que, assim, se você pensar, ainda mais nesses prédios clube, que tem um monte de Coisa. atividades, né? Normalmente não tem nada relacionado para uma pessoa idosa. Não, só tem para jovem, crianças. Essa Criança fora. muito, né? Criança Criança demais, muito. Sala de Muay Thai, sala disso, mas É. uma sala de vivência, jogos de vivência para essa população. E é engraçado que é uma população hoje que tem mais condição de comprar, de investir, Mas mas não que é vista. pode até mas não é usufruir vista. mais tempo, né? Do que às vezes até a própria criança, que tem os horários de escola e tal. Mas a gente realmente, com a pergunta eu acabei pensando nisso na hora. Pensando nesses prédios que tem aí infraestruturas a mais, você dificilmente tem uma coisa relacionada para o idoso, principalmente. é algo que eles poderiam começar a pensar, né? As construtoras. Sim, eu acho que, Nessa acho que a questão população. estética hoje tá muito legal, né? Uhum. Só que eu acho que dá pra unir a estética. Eu não sei se ainda tem esse mito, agora eu tô perguntando pra você. Não sei se esse mito de que tudo que é acessível é feio. Não sei se ainda existe no meio dos arquitetos, dessa parte. Não é mito nem verdade. Assim, os aparelhos são feios, né? Então, assim, torna o ambiente feio, tá? É isso. Mas eu acho que com a criatividade das pessoas, eu acho que elas têm chance mesmo, essas pessoas que desenvolvem, de tornar esses aparelhos,
mais bonito, com um visual mais legal, fique mais interessante e faça parte do nosso dia a dia também, dos ambientes. E eu acho que até que o paciente, né, o idoso, ele vai aceitar melhor. Também. Com uma estética mais Sim. bonita. Exatamente. Ninguém quer sentar num adaptador desse tamanho, Não, branco, bege, né? Não. Mas de repente pensar numa alternativa. Exato. Gente, a gente está chegando no final. Eu quero que o Ivan e a Vanessa deixem um recadinho, uma sugestão, uma dica para os idosos 60 a mais. E aproveitando o gancho, deixe também o contato de vocês, tá bom? Para os nossos telespectadores. É isso, gente? Não, né? Não é. Eu tô antiga, hein? Eu já tô lá no 60 a mais. Vamos lá. Bom, deixar um recado para a população 60 a mais é entender que o envelhecimento faz parte, né? Então a gente tem que entender as nossas limitações físicas, em geral. Não vai tentar fazer coisas que você fazia com 20 anos que pode dar mal, né? Então, subir escadas e tal, então evitar esse tipo de exposição, mas viver bem, aproveitar, né, essa época que às vezes você vai ter mais tempo e mais maturidade do que você tinha quando você não tinha quando tinha seus 30, 40 anos. Exatamente. E o seu contato? Vivas... Ah, gente, Eu ele sabia. não sabe qual é o contato dele no 98, Instagram. 13? 9318. Vivas Vai. 9318. Eu vou Olha tirar pra também. cá. Vivas 9318. Ótimo. Vanessa, sua vez. É uma mensagem, eu acho que a questão de envelhecimento... Eu tô com 35 anos, né? Mas eu acho que o que eu vejo, assim, no meu dia a dia, eu acho que a importância de manter a mente, o corpo em movimento. Eu acho que quanto mais... O que eu vejo, assim, que existe mais perda quando a gente fica mais paradinho, não sabe? Aquela poltroninha. Então, sai da poltrona, vai viver. Existem hoje vários programas, a prefeitura, se você tem mais condição, tem particular também, mas se movimente. Eu acho que nem tudo é academia. Acho que falo muito sobre isso. Tem o Pilates, tem hidroterapia, hidroginástica. Meu paciente, né, Sim. conheceu a mulher dele com 98 anos. Exato. Então tem a hidroterapia. Então eu acho que explore mais. Uhum. Saia do óbvio, assim, né? Que dá pra viver bem em outras Fantástico. outras atividades. Fantástico. E o seu contato? O meu Instagram é doutora DRA _ Vanessa Teodora. Muito obrigada. Envelhecer bem começa dentro de casa, com movimento, saúde e espaços que acolhem e garantem independência. Muito obrigada, Ivan e Vanessa, novamente, por tantas dicas valiosas que vocês deixaram aqui pra gente. E eu também quero agradecer a todos que estão nos assistindo e lembrar que a gente está gravando na WordCom, a melhor agência de publicidade e marketing da Baixada Santista. E não esquecendo, gente, aonde a gente está gravando? Na cidade de Santos, que a Vanessa e o Ivan falaram tanto, essa cidade que é super bonita. E hoje o dia tá lindo. Se você não conhece Santos, aproveita e vem para Santos, que vale a pena. A gente tem praia bonita assim. Aquilo que a praia de Santos é feia, que falam, é puro mito, tá bom? Até mais, até o próximo Arrumando a Casa.